8:19. Já foi falado aqui, né? Cantaram, falaram, nas oportunidades falaram, e nós vamos entrar nesses versículos. Toda a igreja contou, diga amém? Amém. Preste atenção agora. Verso 19 ao 22, nós vamos ler. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não mais haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, a falou perante os ouvidos do Senhor. Verso 22. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Só até aqui, já vou explicar. Pai, em nome de Jesus, agora é o momento da sua linda palavra, que nós temos a liberdade de expressá-la, Senhor, segundo o teu Espírito trazer a revelação. E eu me disponho agora, meu Pai, a estar totalmente ligado ao Senhor. E esta revelação que vem do alto, meu Pai, desta palavra, possa penetrar agora, meu Pai, em cada coração, nos ensinando verdadeiramente, meu Pai, o Evangelho do Senhor. Abra nossos ouvidos espirituais, traga a revelação do céu para comigo nesta noite, meu Pai, que não seja nada da minha pessoa, mas que o teu Espírito tenha liberdade agora de eu diminuir e o Senhor crescer através do poder dessa palavra. Ajuda nós, Pai, é o que nós precisamos nessa noite, é de entender a sua linda palavra e praticá-la. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar os irmãos? Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, Samuel, todo mundo sabe que Samuel, profeta e sacerdote, e além de tudo, ele era juiz sobre Israel. E o juiz aqui, ele julgava toda a nação de Israel e as cidades circunvizinhas, porque Deus teria levantado ele para isso. Então entendam bem junto comigo. Samuel, além dele ser um sacerdote, um profeta, Deus levantou ele como juiz, tá? E nessa época aqui, que nós fazemos a leitura desse capítulo 8, somente os cananeus que tinham reis que julgavam. Entenda bem o início para você entender o final. Então veja bem, Israel não tinha rei, só os cananeus que tinham reis. Quem fazia o papel de rei? Era Samuel, que era juiz. Então Samuel saía e percorria todas as cidades de Israel por certo tempo, julgando a todos e se organizando nesse papel jurídico. Voltava-se para a sua cidade, que era Ramá, onde ele morava, e ali ficava executando as leis. Daí um certo tempo ele pegava de novo e andava em todas as cidades circunvizinhas de Israel, julgando e organizando as cidades. Amém? Entenderam até aqui? Então Samuel não era rei, ele era juiz. Quem tinha rei era somente os cananeus. Beleza. Aí, irmãos, Samuel fica velho, e quem assume esse papel são os filhos dele, Joel e Abias, que foram juízes. E esses dois filhos começaram a fazer o mesmo papel do pai. Só que em 1 Samuel 8,3 diz que esses dois filhos começaram a perverter para o lado da avareza. Dinheiro, até naquela época. E começaram então, acredito eu, a vender certas leis. Nesse tempo, o povo de Israel vê então esses defeitos. Samuel não tinha defeito nenhum,
Mas os seus filhos começaram então a interessar pelo dinheiro e começaram a perverter tudo aquilo que o pai deixaria reto para eles herdarem. O povo então chega para Samuel na velhice. Preste atenção, que nós vamos entrando agora. O povo chega para Samuel na sua velhice e fala: olha, nós não queremos mais juiz, agora nós queremos rei. Chega, nós queremos ser igual aos cananeus. Vamos herdar e apontar um homem para ser rei de Israel. Nesse meio tempo, irmão, Samuel fica sentindo, porque toda a vida, toda a história de Israel teve ótima com ele. Os seus filhos estavam dando andamento, mas porém estavam pervertendo. E ele fica sentindo com essa ação do povo de Israel. Mesmo na sua velhice, ele fica sentindo. E ele então pega e vai falar com quem? Com Deus. Porque ele foi levantado por Deus. E ele executou até a sua velhice com Deus. E nunca foi diferente com o povo de Israel. E no capítulo de número 8, verso 7, diz assim, ó: ouve a voz do povo, Deus falando para Samuel: pois não tem rejeitado a ti, Samuel, mas tem rejeitado a mim, para eu não reinar sobre eles. Mas declara sobre eles qual será o costume dos reis. Veja bem, aí Deus fala assim para ele: olha, Samuel, fica tranquilo, eles não estão te rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, Deus, porque eles querem nomear um Deus, um rei. Então eles ficam tranquilos que você está tudo certo, eles que estão recusando a mim. Só que tem uma coisa, Samuel, reúne o povo de Israel e fala como é que é o rei dos cananeus, explica para eles como é que funciona. Em 1 Samuel 8,18 diz isso. Aí Samuel começa a falar: olha, você está pensando que é como eu era juiz? Eles vão pegar as suas filhas e vão pôr elas para ser padeira, copeira. Eles vão pegar os filhos para ser mancebos, brigões. Eles vão querer uma porcentagem de tudo aquilo que vocês arrecadam em dinheiro e mandar para eles. É mais ou menos o que nós vivemos aí hoje. Eles vão pegar sim as coisas de vocês, vão fazer vocês de escravo, e vocês ainda querem rei. E o povo endurece o coração e fala: nós queremos um rei. Aí Deus fala assim, em 8,18: vocês vão clamar por esse rei e eu não vou ouvir vocês. Deus falando. E o povo não ouviu Samuel, diz a Bíblia. O povo não quis nem saber. E chegou e falou: realmente, nós queremos um rei, Samuel. Aí entra, irmãos, 1 Samuel 8,22. O Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui eles um rei. Veja que interessante. Deus agora, nesse exato momento, fala para Samuel o seguinte: explica totalmente para eles como é que é o reinado, como é que funciona, e vê se realmente eles querem. O povo: nós queremos um rei, nós não queremos mais juiz, nós queremos um rei. Deus então chama Samuel e fala: vamos dar ouvido a eles, vamos dar ouvido a eles, eles querem, deixa eles. Deus concede então a eles um rei, algo que eles queriam tanto. Alguns aí na rua dizem assim que o nosso presidente foi eleito porque o povo quis ele. Vocês quis o presidente deles, então vocês têm. Mais ou menos o que Deus fez com o povo de Israel aqui. Ah, vocês querem? Tudo bem. Por quê, irmão? Deus dá o livre-arbítrio. Vocês não me querem? Vocês querem um rei? Eu estou pondo homens ali destinados. Era fácil demais, era só orar e tirar os 2 filhos dele, Samuel, e eu constituo outro juiz. Vamos pôr outros homens direcionados por Deus. Então o povo: eu quero. Então Deus fala: eu vou dar. Aí vamos lá. Mas quem é o homem que vai ser o primeiro rei de Israel? Eis a questão. Começa então a ter os seus parâmetros, dos requisitos para um rei.
Como é o homem que quer, presta atenção agora que isso é maravilhoso. Como é o homem que quer, o homem não é Deus. O que Deus preparou? Um homem bonito, um homem de aparência, para satisfazer o ego do homem. A Bíblia diz, quem se lembra de 1989, do Fernando Henrique Collor? O Fernando Henrique Collor ganhou as eleições porque ele era bonito, irmão. Tinha postura, falava bonito. Foi ou não foi? Quem lembra do Collor aqui? Foi verdade ou foi mentira isso? Todo mundo, nossa, esse homem, cresceu o olho, o homem que sabe conversar, o homem bonito, feito com o cabelinho de lado, sempre, né, com laque, na época tinha o laque ainda, aquele cabelo ficava grudadinho, e andava, bom, ele andava durinho. Quem lembra do Collor andar? Eu lembro disso, ele andava durinho assim, ó, o Collor. E todo mundo, nossa, esse é o homem, esse aí, o Kleber está rindo, o Kleber votou nele, se não votou, ele pegou seu dinheiro. E esses dias eu encontrei um homem que ele falou assim para mim: eu quebrei por causa do Collor. O dinheiro que eu tinha na minha poupança ele levou embora e não voltou nunca mais. Estou entendendo? Porque o homem olha a aparência e acha: esse é bom, esse é bonito, esse nós vai pôr. Ele entrou, o Fernando Henrique Collor entrou, sabe o que ele fez com a poupança? Quem tinha dinheiro, rapelou, levou embora e todo mundo ficou chupando o dedo. Sabe por quê? O povo quis o bonito. Agora vamos ver Saul. Tinha um homem chamado Quis. Não é o Quis cantor lá não. Quis na Bíblia Sagrada era o pai de Saul. Amém? A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, 1 Samuel 9:2. Abre aí! Estou gritando, né, mãe? Porque a adrenalina vai aumentando. Para você entender que não é de aleluia. Deus quando escolhe, não é diferente. Agora quando olha eu quero. 1 Samuel 9:2 diz que tinha um homem belo de Israel. Não tinha homem tão belo como este homem. De ombros para cima, não tinha beleza igual. Está falando aí? Não sei se está falando. Então quer dizer que do ombro para cima aqui não tinha ninguém em Israel para ver. Todo engessadinho. Bonito. Não foi isso que o povo quis? Deus falou: eu vou preparar então o homem que eles querem. A hora que chega aquele homem lindo, Saul, o povo tudo fica impactado, igual nós ficou com o Collor. E vocês sabem a história de Saul, né? E esse homem então chamou a atenção de todo o povo de Israel. E todo o povo ficou impactado. Esse é o homem. Esse é o homem. Mas Deus é lindo, hein? Tirou aqueles dois filhos, né? De Saul, que não prestava, e colocou um homem bonito, um homem de aparência, um homem filho de Quis, o homem mais bonito de Israel agora está governando a nação. Beleza? Saul, juntamente com seu pai, olha que lindo agora. Jaú, hoje eu estou ruim. Saul, irmãos, ele foi procurar a jumenta do seu pai que tinha escapado. Olha que coincidência. Depois, lá na frente, já estou adiantando, Davi era o quê? Um era caçador de jumento, o outro era de... Tem tudo a ver? Nada a ver. O povo queria um bonitão e era caçador de ovelha, de novo, jumento. Um caçava jumento, o outro caçava ovelha. Por aí vocês já vão ter a noção. O caçador de jumento perdeu, o pai dele perdeu 3 jumentos. O pai dele falou para ele: meu filho, pega o seu moço aí. Por que não está falando isso? 1 Samuel 9:11, acho que sim, 9 não sei o que, 9:2, 9:3, né? Pega o seu moço, vai caçar a jumenta do seu pai que olha, está fora do aprisco e vai. E o bonitão foi Saul, o homem mais bonito de Israel, caçando jumento. E caça, e sobe no monte, e desce do monte, e sobe do monte, e anoitecendo, e nada de jumento. Olha como é que Deus trata. O seu moço olha para ele: mas não está achando a jumenta. E ele: é verdade, olha, vamos voltar para casa, que papai deve estar preocupado com nós, não marca jumento. Vamos voltar para a nossa casa? O seu moço fala: não, peraí,
Nós estamos perto da cidade de Ramá. E aqui tem um homem de Deus. Olha que lindo, irmão. Vai entrando comigo para vocês rodar a cadeira nessa noite. Vamos entrar em Ramá? Que existe um homem de... Irmão, Saul não sabia de nada. Vamos entrar em Ramá, que ali tem um homem de Deus, que era Samuel. E ó, nós vamos encontrar com esse homem de Deus. E esse homem de Deus vai falar onde está as 3 jumentas. Vamos para lá? Não, mas não vamos, mas já está aqui mesmo, vamos embora. Chegar na cidade de Samuel. A Bíblia diz que quando Saul, juntamente com o seu companheiro, entra nessa terra do homem de Deus, vamos procurar o Samuel, o homem de Deus. Chegando nessa cidade, ele encontra ali o que, irmão? Sempre tem a participação delas, das mulheres. Ele encontra 3 mulheres tirando água do poço. Deus, ele tem o seu trabalhar com as mulheres, não tem ou não tem? Lá no sepulcro tinha 3, a mulher do canto, a mulher tem uma participação nas bênçãos de Deus aí. Bom, chegando na cidade, ele encontra quem? Buscando água, 3 mulheres. E eles falam: nós estamos na terra do vidente, eles falam vidente, na terra do homem chamado Samuel. Nós queríamos encontrar com ele. É possível, gente? Onde a gente encontra Samuel? As mulheres falaram assim: ó, mas se chegaram no dia certo. Olha, o dia é hoje. Hoje nós temos o monte do sacrifício, a montanha, Murilo. A montanha, Túlio. Então nós vamos subir na montanha e é tirado o dia de sacrifício. Nós levamos as comidas, nós levamos os alimentos para lá, sacrificamos a Deus e prestamos um culto a Deus. Hoje à noite vocês vão encontrar ele lá na montanha. Isso já é início de noite, irmãos. Eita, glória a Deus. Aleluia. Nesse momento, então, eles se preparam e sobem a montanha. E elas falam assim: ó, é certeiro que vocês vão encontrar ele. Sabe por quê? Quando está o alimento ali, ninguém come antes que ele chega, abençoa, ora, para que todos comam o alimento. Você entendeu por que nós oramos antes de comer? Então, é impossível vocês não encontrar Samuel na montanha. E tem uma coisa: as pessoas de fora, que são vocês, comem primeiro do que nós. Então veja bem, vocês vão subir a montanha com nós. Lá na montanha, Samuel vai orar pelo alimento, pelo sacrifício. Após a oração deles, vocês vão comer e depois você conversa com Samuel. Isso eles queriam achar jumenta, não era ovelha. Subiram no monte. Aleluia. E nesse momento, irmãos, 1 Samuel 9,15. Põe aí lá no franco. Isso aqui que eu fico maravilhado de servir a Deus. 1 Samuel 9,15 diz que o Senhor, um dia antes, já tinha revelado a Samuel que Saul iria chegar até ele. Você não entendeu? Um dia antes, o Senhor falou assim: Samuel, vai chegar um homem bonito, viu? Dos olhos claros, do cabelo com um laquezinho bem durinho, e vai chegar até você. Esse é o cara que o povo de Israel quer. E chegando lá, você já vai receber ele e já vai fazer a chamativa para ele. Irmãos, tudo que acontece em nossa vida, Deus já sabe antecipadamente. Tudo que está ocorrendo na minha e na sua vida já está escrito pelas mãos de Deus. Samuel era o único que sabia. Saul e o seu companheiro não sabiam de nada. Os demais irmãos de Israel do monte não sabiam de nada. Só que Deus já teria orientado a Samuel que esse homem iria procurá-lo. E a hora que procurá-lo, aí ia ser o Pentecostes de Jeová. Porém, não deu outra. A Bíblia diz que eles subiram no monte. Ali Samuel orou pela comida, separou a comida, eles comeram e depois foram conversar com Samuel. E Samuel então faz o convite a ele a ser rei de Israel. Veja bem, irmãos, entenda uma coisa comigo. Quando Deus quer tratar, Ele trata.
E quando o homem quer que realize a vontade dele, Deus pode até realizar contra a própria vontade dele. Só que aí depois nós vamos ter as consequências, como o povo de Israel teve. Foi nomeado rei? Foi. Foi levantado um rei? Foi. O povo queria um rei bonito? Que teve. Saul entrou e reinou. E fez, no início, talvez aquilo que estava projetado pelo povo. Só que veja bem, a voz do povo não é a voz de Deus. Não. Deus não queria. Mas eu quero. Mas eu não queria. Mas eu quero. Ele não queria, mas eu quero. Parece um menino teimoso. Come chiclete, não come chiclete. Come chiclete, não come chiclete. Come chiclete. Ah, então vamos comprar chiclete. Quanto que é chiclete? Dá esse menino. Não aguento mais esse menino falar de chiclete, chiclete, chiclete. Chega a ser de chiclete, de noite chiclete. Então como? Comprou com a sua vontade? Não. Chiclete para danificar os dentes? Vai. Mas de tanto o menino falar, me dá chiclete, me dá chiclete, me dá chiclete, que o pai e a mãe falam, pelo amor de Jesus, vai como chiclete para esse menino. Assim foi o povo de Israel com Deus. Vamos dar o rei para esse povo que nós não aguenta mais. Eles não querem saber mais de nós. Vamos lá, põe esse homem para reinar. E a Bíblia diz que esse homem reinou, irmãos. Só que nós temos que entender que os pensamentos nossos não são os pensamentos de Deus. E os nossos caminhos não são do Senhor. E aquilo durou por certo tempo. E teve uma duração que no final foi a morte e o suicídio, palavra feia de falar, de Saul. Que ele se lançou em uma espada para não morrer na mão do inimigo. Quem se levantou? Davi. Davi foi levantado por quem? Foi cantado aqui nessa noite. E nós, vendo o filme de Davi, se os irmãos do Charles me deu a dica esse tempo atrás, pastor, assiste o filme de Davi na Prime. Ah, é? Mas não estou assistindo na Prime não, é? Mas é a mesma coisa. E eu assistindo o filme, irmãos, eu fui caindo na real disso daqui. E se os irmãos analisarem bem, no filme fala que Davi era filho de Jessé, mas de uma vergonha de Jessé. Amém? Entenderam ou não? Era um filho que Jessé teve lá de qualquer jeito, uma mulher, encostou, mas os 5 de Jessé, Eliabe, Samar, Eliabe, quem sabe? Aminadab, vamos falar os 5 é melhor. Os 5 de Jessé era filho de uma mulher. Agora vamos ver as comparações. Davi era filho de Jessé com um caso que Jessé teve com uma mulher que não tinha nada a ver. Porém, os irmãos podem prestar atenção no filme, eu fiquei impactado, eu quase chorei. No filme, na hora que apresenta os 5 bonitos. Está entendendo agora? Fernando Cor, está entendendo Saul? O que Jessé fez? Foi lá e buscou os 5 bonitão, pensando que ia ser a escolha de homem com homem. Esses aqui são meus bonitão. Como Saul era bonito, eu vou trazer os meus bonitos. Enfileirou os 5 homens bonitos de Jessé. E Samuel no filme, é Samuel, irmão. Eu estava comentando aqui. Chegava assim um velho de barba branca, olhava dentro do olho, um a um, e foi olhando um a um os filhos de Jessé. E quando ele chega em Jessé e fala, só tem esses? E Jessé fala, Jessé estava, e eu estou falando isso, não é filme nem Bíblia que fala isso, eu acredito que Jessé estava com vergonha de apresentar o improvável, aquele que era filho fora do casamento, que foi um caso e que estava lá feio, ridículo, não tinha aspecto nenhum de homem, e o único que estava olhando as ovelhas do pai. Você está me entendendo nessa noite como Deus escolhe? Deus não olha a aparência de homem bonito. Deus não olha a aleluia, tradição de família. Família, essa família é uma família excelente. Não, Deus quer o improvável. Deus quer aquele que nunca foi. É o magrelinho que estava lá feio, mais feio na turma de Jessé, irmãos. O que não fazia parte da mesma hora dos 5 filhos. É aquele que estava encostado, o lixo humano.
Você está me entendendo, irmão? Quando você olha para a aparência, você está olhando como homem. Homem! Deus não vê a aparência de ninguém. Ei, Deus quer aquele que está lá. Cadê, Jessé? Falta mais um, Samuel, é o seguinte, assiste o filme, irmão. Assiste o filme, irmão, pelo amor de Deus. Jessé fala, tem graça, irmão. Eu tenho um lá que está olhando a ovelha. Mas por que você não trouxe ele, Jessé? Por que você não trouxe ele no culto, Jessé? Por que você trouxe os mais bonitos no culto? Que veste tênis Nike, que pede um cabelinho de gel. Cadê aquele, Jessé, que não tem nem tênis Nike? Cadê aquele, Jessé, que não tem nem roupa para vestir, que você fica ignorando ele? E fica largando ele no passo com as ovelhas. E os bonitos estão aqui me apresentando, Jessé. Manda buscar ele. Ô irmãos, aí nesse momento que manda, tinha 2 mulheres. E quando manda buscar ele, os irmãos e o pai falam assim: vamos sentar na mesa para comer. Samuel fala: ninguém vai comer, ninguém vai sentar antes que esse menino chegue. Aleluia! Sabe o que é isso, irmão? Isso mesmo. Deus se importa com esses. Deus quer esses que não tem aparência. Deus quer esse que não tem formosura. Deus quer esse que não sabe fazer mais 1 e 2, não. Mas quando o Davi chega, irmãos, meu Deus, Davi vem todo humildezinho, irmão, magrelo. Eu não sabia, a Bíblia diz que ele era um homem feio, mas feio daquele jeito eu não imaginava. É verdade ou não é? Que Davi feio. E ele chega magrelo, irmãos, todo assim, irmãos, ó, acanhadinho. Por quê? Era o filho que mais... Eu vou falar uma coisa aqui minha. Acho que todos encostavam ele na família, irmãos. Acho que era um encostadinho na família, irmãos. Se sobrar comida ele come, se sobrar roupa ele põe. Deixa ele para lá, nós somos irmãos aqui da minha mãe, deixa ele. E quando ele chega tudo quietinho, humilde, irmãos, olha que Samuel vê ele, irmãos do céu. Samuel vai para o lado dele. Irmãos, olha que põe a mão nele, irmãos. Irmãos, se ele dá uma rajada de língua estranha. Ainda dentro de Davi, irmãos. Ai, Davi toma aquele choque. Samuel fala: é esse que vai ser ungido o rei de Israel. Os irmãos não compreendem nada, irmão. Os irmãos começam a olhar e dizer: mas esse aí que está lá no meio do pasto, nós os bonitão aqui que faz academia, nós que andamos todos de roupinha esbelta, mas não estou entendendo nada, irmão. As coisas de Deus você não entende nada. Quando Deus tem para escolher, você não entende. Agora, quando é você que quer escolher, você quer ir pela aparência. Abraão e Ló não separaram nas terras. Quem cresceu o olho nas terras melhores? Ló. Vou para aquela campina que lá, ó, mana, leite e mel, graminha verde. Abraão falou: pode ir, meu filho, eu vou para o deserto, onde não dá nada. Você está me entendendo, irmãos? Quando está todo mundo correndo para aquele lado, você tem que correr para esse. O espiritual é diferente da matéria, do olho carnal, irmão. Nós não podemos, irmãos, aleluia, confundir as coisas. Aleluia. Não, irmãos, nós temos que entender o quanto Deus tem para tratar conosco de uma forma louca. Me perdoa a expressão. De uma forma que você não entende nada. Esse dia eu fui fazer uma propaganda no rádio, picolé na época do frio. O cara falou: mas você está louco fazer propaganda? É desse jeito aí, pode falar. Mas cansa a boca de falar no rádio, picolé na época do frio, pode falar. Não, mas fala, rapaz. Pode falar. Mas você vai, vou fazer na época do frio, vou pagar para você falar na época do frio, porque eu conheço o Deus que eu tenho, irmão. Eu sei que eu ando na contramão do mundo, está todo mundo para lá, para cá. Fala até espumar sua boca. Ouve lá 11 horas, das 11 do meio-dia, o Bazão fala: pode ouvir, você não fala até espumar a boca. É para falar. Eu creio no impossível, naquilo que todo mundo não acredita, eu acredito, e daí? E fala mesmo, porque quem está na liderança é o grande eu sou, e não é o Márcio. Assim foi com Davi.
o improvável, aquele que não tinha, o que falava que ia agir, irmão. Ele foi escolhido e falou: pode ungir, põe a mão na cabeça, Samuel, esse vai ser o meu rei. Os irmãos estão entendendo nessa noite a profundidade da palavra de Deus? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, diz o Senhor. A minha vontade não é a sua vontade. Aquele que é mais raquítico, aquele que é mais feio, aquele, pode prestar atenção, que dá mais trabalho que Deus escolhe. É isso mesmo. Isso mesmo, aquele que sempre deu melhor. Esse aí que eu quero. Sabe por quê, irmão? É muito fácil escolher quem tem aparência, quem é bonito, quem sabe falar, quem não sabe falar. Deus pega aquilo que não é para tornar o que é, para confundir a medicina, para confundir todos os aspectos. Ele confunde, ele entra mesmo para deixar nós viradinho. O homem não entende Deus e nunca vai entender, porque o que Deus tem para a sua vida é muito grande, muito maior do que você vê ou imagina. Está entendendo o sobrenatural aí? Nós vivemos num campo, numa atmosfera sobrenatural, irmão. Nós nunca vamos entender Deus, mas nós temos sempre que concordar com Deus. Você não entende o Rodilson? Por que o Rodilson vai para lá? Nós não entendemos, mas nós sabemos que tem algo de Deus. E ele sabe. Só que Deus trata dessa forma. Deus, ele quer que o seu espiritual esteja com ele, para que você não comece a ver com os olhos da carne, porque a carne te engana, a matéria te engana. Irmãos, quando Davi entra na cova dos leões, sabe por que Davi entrou na cova dos leões? Porque rejeitou um prato de brócolis. Olha de lentilha, será? Como é que você tem que entender? Eu não vou comer isso aqui não, é do rei, não quero. Passa aqui, não vou comer. Ah, não vai comer? Então é agora que você vai descer na cova dos leões. Chegando na cova dos leões, todo mundo pensa que ele vai morrer. É ou não é? O que ele faz, irmão? Ele deita e dorme. E os leões? Até o rei ficou: nossa, Daniel está na cova dos leões. Meu Deus, vai lá ver. Os leões já matou ele. Chegou lá e estava roncando, dormindo até na perninha do leão. Sabe o que é isso? É para contradizer a mente do homem. É que ele rejeitou um prato de pecado de lentilha para agradar a Deus. Está me entendendo essa noite? Rejeita a carne, rejeita os prazeres da carne, rejeita o pecado que está batendo na sua porta, porque você vai ver como que Deus vai tratar com você. Sadraque, Mesaque e Abednego não foi diferente, jogaram na fornalha porque não quis adorar a uma idolatria de um rei. Joga eles, é para queimar. Pela vista humana estava morto, mas a Bíblia diz que viu 4 homens dentro da fornalha. José foi preso, foi encarcerado, passou por tudo aquilo, para depois Deus levantar ele como governador. Deixa eu te falar só uma coisa para nós terminar agora. Você quer chegar no céu só com o diploma de ser crente? Você quer chegar no céu somente com o seu diploma de batismo? Eu batizei da igreja Mais Amor. Antes era cristã da promessa, eu batizei na cristã da promessa. Eu tenho 50 anos, e agora que virou Mais Amor, eu tenho 100 anos, Senhor, de ministério, para meu diploma de batismo. Você quer chegar no céu assim? O céu não chega com cicatrizes, irmãos. Irmãos, é cicatriz que você vai levar. Os arranhões na vida espiritual que você toma, os embaraços, os tapas, mas você nunca caiu, você sempre de pé, se esforçando para chegar, irmão. Quem vai no diploma para o céu está enganado. Lá é cicatrizes na alma, no espírito, que nós vamos apresentar para o Senhor. Até o próprio Jesus, ele não está de diplominha, mas quando você olhar nas mãos dele, na cabeça dele, no pé dele, você vai ver as cicatrizes que ele levou para o Pai, e dizendo: eu sofri, eu passei, mas eu cheguei aqui, papai. Está com o diplominha no bolso, está achando ruim, está passando provação? Não. Talvez, irmãos, Deus permite você passar por isso, porque você está ouvindo a voz dele. Se for pela voz do homem, você não quer. Eu não vou, eu não faço. Mas como somos obedientes a Deus, eu vou, eu faço e eu quero. Mas Deus, eu vou sofrer danos, arranhou, mas eu vou, eu faço e eu quero. Porque é a vontade do Pai. Amém?
fazer como Jonas, Jonas recusou o chamado. E ele foi andar de Uber de peixe. Deus falou assim: vai dar um voltinho no meu Uber aí, até você pensar. Eu te mandei você fazer, você não quis? Vai lá. Assim é nós, irmão. Se você fechar o queixinho e falar, eu não quero, eu não faço, eu não vou, ele fala assim: vou dar uma voltinha a você aí. Vou dar uma voltinha no meu Uber aí pra você. Dá uma pensadinha, só uma pensadinha. A vontade de Deus, ela está na sua e na minha vida. Deus te dá livre-arbítrio para você. Já estou terminando. 1 minuto. Deus te dá livre-arbítrio. Você quer vir na igreja? A porta está aberta. Olha lá. Entra quem quer, sai quem quer. Você quer vir? Tem segunda, tem terça, tem quinta, tem sábado, tem domingo. Está aí. É livre-arbítrio. Tem discipulado de casais. Para nós aperfeiçoar. Deus está dando, está aí. Quer fazer? Está aí, não quer? Ele te dá livre-arbítrio, então continua do jeito que você quiser. Tem jantar romântico no dia dos namorados para você fortalecer o seu relacionamento conjugal e que dá trabalho para nós organizar. Você tem livre-arbítrio. Quer ir? Está lá. Não quer ir? Fica na sua casa. Deus está dando prato cheio para nós melhorar, irmãos. Deus está abrindo portas grandes para nós aperfeiçoar. E nós não queremos ouvir a voz de Deus. Será que precisa de um homem bonito? Se apresentar para todos quererem ouvir a voz de Deus? Estão me entendendo, amém? Deu para entender a mensagem dessa noite? Davi, homem de ovelha. Saul, homem de jumento. Já está na cara que está errado. Talvez Deus está te mostrando para você nessa noite. Está na cara, irmão. Irmão, dá um jeito de pular no estreito de Jeová aí. Vamos. Olha lá o pastor fazendo discipulado de casais. Você está nessa brigaiada em casa, quebrando dúzia de prato por mês. Não, um por mês está bom, agora dúzia. Não está dormindo, não está comendo. Está quase rompendo, indo para o cartório. E Jesus está falando assim: ei, discipulado aí, ó, acorda. Jantar romântico aí, o que você está fazendo? Está cochilando. Não, nós queremos algo diferente. Amém? Amém. Livre-arbítrio, você tem uma escolha. Eu quero e eu não quero. Só que você tem que analisar o que é enviado por Deus e o que é enviado por homem na sua vida. Amém? Amém. E sempre na contramão do mundo. Está todo mundo correndo para lá, você está correndo para cá. Aí você vai na mão de Deus direcionado na sua vida. Fica de pé, não dá mais tempo. Assista o filme